Então, a primeira dúvida em relação ao bitless seria de como fazer o cavalo parar, tá? Porque o freio, o próprio nome já diz, é freio, é para parar. Então, como que eu vou fazer o cavalo parar sem o freio, tá? Eu preciso que ele faça a flexão da nuca, tá? Que ele flexione aqui e coloque a cabeça para baixo quando eu, basicamente, encostar a minha mão na rédea, tá? Então, ó, ele não vai flexionar aqui, porque, ó, flexionou um pouquinho. Porque é aquilo que eu falei, ele é um cavalo duro, um cavalo já cheio de hábitos que foram ensinados, né, da forma como foi, né, não vou dizer que da forma errada, né, mas não é da melhor forma possível, tá? Então aqui, o que eu vou começar a pedir para ele é para ele fazer um deslocamento dos membros posteriores. Eu quero começar a mexer lá pelos pés deles, tá? Então, ó, ele está pastando, tá? Primeira coisa que eu vou fazer ele girar um pouquinho aqui, ó, para ele sair dessa questão de, ó, ficar pastando. Isso é distração, tá? Ele tá distraído. Eu estou muito tranquilo aqui, ele também vai estar tranquilo, tá? Então aqui, olha, já começa a entender que alguma coisa começou a acontecer, tá? E agora eu tenho que manter essa posição de hierarquia que eu estou perante a ele, no sentido de, cara, eu que estou no comando aqui, tá? Então eu que digo aonde você vai e aonde você não vai. Isso é o comportamento da manada, que é assim que ele se estabelece a hierarquia, por controle de território e controle de corpos uns sobre os outros, no sentido de tipo, sai daqui, né? Esse lugar é meu, né? Então, o cavalo entende essa comunicação aqui muito fácil. E vocês podem ver que ele até já parou de comer, né? Já está um pouco mais com a atenção dele voltada para mim. Então aqui, ó, o primeiro exercício que eu vou fazer é pedir o deslocamento dos membros posteriores, tá? Eu quero que ele fique com as mãos paradas e gire sobre as mãos. E quero que essa perna aqui, no caso aqui é agora a perna esquerda dele, entre lá embaixo da garupa para ele fazer esse giro, tá? Eu quero que ele cruze aqui uma perna sobre a outra, tá? Mantendo as mãos paradas, tá? Então aqui, ó, eu deixo a guia um pouco curta, tá? Não preciso puxar. E vou só com stick aqui, com uma varinha, eu vou só estimular nessa região aqui para que ele leve a garupa para lá, tá? Então, ó. Ó, ele tá mexendo as mãos. Ó, ele não fez o exercício como eu quero que ele faça, tá? Ele mexeu as mãos, saiu um pouco para trás. Eu quero que ele só movimente a garupa. Aí, ó. Então eu começo assim, com um passinho que ele dá para o lado, tá? Eu já dou uma aliviada, já dou um tempo aqui para ele. E vou para o outro lado, ou posso ficar insistindo no mesmo lado por mais tempo se eu quiser também, tá? Mas eu tenho que fazer os dois lados sempre. Ó, beleza. Você vê que ele ficou parado com as mãos, só mexer os pés, é isso que eu quero justamente. Ó, então se ele está movimentando as mãos, eu continuo a pedir o movimento. A partir do momento que ele acerta e movimenta só aquilo que eu pedi, eu dou uma aliviada para ele, tá? Várias são as coisas que dá alívio para o cavalo. Eu me afastar, eu deixar ele pastar um pouco, tudo isso ele pode começar a ver como um reforço positivo. Eu não preciso estar usando, por exemplo, ração para fazer reforço positivo. O simples fato de eu dar um espaço para ele já é um reforço positivo, tá? Então vamos lá de novo. Ó, vou pedir agora o outro lado. Ó, ele não está querendo entregar o pescoço. Por que a gente começa por trás vindo para frente? Se eu pedir só a flexão de pescoço para ele, o cavalo está frio, não está aquecido, não está bem, né, flexionado, alongado, no caso ainda, né, ele vai estar com o pescoço duro. Se eu começo a pedir o giro da garupa, eu dou já um alívio dentro do movimento, porque tu imagina, você está aqui, você tem que flexionar para cá o teu pescoço para uma direção, mas você está travado. Então, se você puder se movimentar, esse flexionamento ele começa já de uma forma mais leve, uma forma mais dinâmica também, né?
Então é mais fácil de soltar a coluna do cavalo, os movimentos deles fazendo dessa forma. Ó, acertou, acertou de novo. Mexeu aqui um pouquinho a mão, mas ele acertou. Tá? Aí, ó. Então assim, ele está fazendo já o mínimo aqui, né, do que eu estou pedindo no exercício. Né? E agora eu vou para os membros da frente. Tá? Aqui nos membros da frente eu vou fazer o seguinte, ó. Segura aqui a guia junto da cernelha do animal. Tá? Você vai fazer estímulos nessa região aqui, nesse campo. Se ele não for com a frente ao contrário, né, do estímulo aqui, se ele não for para lá, eu vou dar uma leve pressão com a minha mão aqui na cernelha dele para ele fazer isso, tá? Aí, então assim, ó, se ele faz, que nem ele fez agora, ó, ele acertou, ele não mexeu os pés, ele fez com os pés parados no lugar, é bom eu já dar uma aliviada para que ele entenda que é aquilo que eu quero, tá? Se eu pedir demais para ele dar uma volta completa, talvez aquilo já vai criar um pouco de confusão na cabeça dele. Então, é melhor que eu vá fazendo isso de forma gradual, pedindo um passo de cada vez. Aí. Vamos lá, ó. Mão aqui na cernelha. Eu quero que ele saia com a frente sem movimentar os pés. Aí. Vou inverter o lado. Aí. Oh. De novo. Aí. Boa. Tá? Então assim, ó, esses exercícios aqui tem que trabalhar mais vezes, né? Fazer isso um pouco mais para ir para a fase seguinte. Eu estou adiantando aqui para não ficar um vídeo muito longo. Feito isso, agora eu posso pedir então uma flexão de pescoço para ele. Tá? Lembrando que tudo isso que eu estou fazendo é para chegar lá na flexão da nuca, né? Que é quando eu pegar na rédea, ele ceder a nuca para baixo e não buscar o alívio em cima ou para os lados, tá? Eu quero que ele abaixe a cabeça, tanto quando ele estiver caminhando, principalmente na subida, quanto quando eu pedir para ele parar ou fazer o recuo. Então onde eu estou querendo chegar aqui é na flexão de nuca, mas para mim chegar lá, eu começo pelos pés, passando pela coluna, vindo para frente, vindo para as flexões laterais, aí sim que eu acabo indo para a flexão de nuca, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar a rédea aqui, vai ficar mais legal de mostrar. Deixa eu tirar essa guia aqui. Tá? Eu vou começar pedindo para ele, então, uma flexão, as flexões laterais aqui. Tá? E como é que eu vou fazer isso? Aqui no caso, né, eu estou usando já a ferramenta aqui, que é o Hackamore, né, mas enfim, dá para fazer só na própria guia do cabresto, tá? Eu quero que ele agora ceda só o movimento do pescoço e fique com os pés e com as mãos paradinhos no lugar, tá? Não quero nada além do pescoço. Então como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou fazer pelo estímulo mínimo aqui, ó. Não estou colocando força nenhuma e vou evitar de colocar força durante todo o trabalho, tá? Vou trabalhar mais na mente do cavalo, tá? Trabalhar mais através da paciência, né? Ó, então aqui, ó. Você viu que ele trouxe até certo ponto e não passou disso, né? Até onde ele chegou, eu travo daí, tá? Eu começo a estimular de novo a partir desse ponto, ó. Só que eu não estou lutando contra ele através da força, né? Eu travei a minha mão em determinada posição e estou continuando aqui eu faço um balanço na rédea aqui, tá? E para que vá criando um desconforto lá, ele vai trazendo.
À medida que ele não vai cedendo, eu posso sim ir aumentando um pouco a intensidade, a força, né, disso que eu estou fazendo, mas sem nunca fazer aquilo se tornar uma disputa de força, né? É só algo que eu estou sinalizando para ele aonde que é o caminho, ó. Então, quando ele traz, eu tenho que aliviar essa pressão o mais rápido possível para que ele entenda que ali que está o conforto. O cavalo está sempre procurando a posição mais confortável, o jeito mais confortável. É o que a gente chama de alívio, né? Então, o cavalo está sempre procurando o alívio. Quanto mais imediato, mais preciso e mais claro for essa minha comunicação de dar o alívio para ele, mais fácil vai ser ele entender o que eu estou querendo, tá? Então aqui, ó, vou pedir agora a flexão para o outro lado, tá? Mesma coisa, a mão começa bem leve, bem aos poucos, vai aumentando gradualmente. Ó, esse lado aqui ele flexiona muito mais. Pro lado esquerdo ele está muito mais solto, pro lado direito ele está mais travado. E é normal, a gente também é assim, a gente vai flexionar melhor para um lado do que para o outro, tá? Vai ter mais flexão de um lado do corpo do que do outro. Ó, ó, você vê que aqui ele tem mais dificuldade, ele traz até mais ou menos na metade e para. Então eu tenho que trabalhar mais esse lado, tá? Para soltar essa musculatura dele, essa tensão, né, que ele tem. Ó, a gente vê que ele ainda chega aqui, ele deve sentir um pouco de dor, um pouco de desconforto, tá? E eu vou trabalhando nisso. Vou trazendo aos poucos esse pescoço dele aqui para trás. Ó, trouxe um pouquinho mais. O que eu vou fazer? Aliviar a pressão, dar um tempo para ele, sair um pouco de perto, né? Reforço positivo, basicamente. Ele tá tranquilão aqui, ó. Ele já se ligou que, tipo, tô numa atividade, né? Já rebuscou na mente dele outros treinamentos e provavelmente ele vai se tornar colaborativo a partir de agora, porque ele quer parar isso aqui o quanto antes e voltar a ser cavalo, basicamente, tá? Então, ó como por esse lado ele flexiona muito bem, ele basicamente encosta a cabeça aqui na sela, tá? Pro lado direito ele tá com o pescoço bem mais duro, né? Posso fazer daqui também, ó. Olha, tenta erguer a cabeça, não é o que eu quero, ó. Mexer os pés, agora eu vou ter que manter essa pressão para ele entender bem o que eu quero. Eu quero o pescoço, ó, tá procurando o alívio. Eu quero que ele me entregue um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais do que ele já entregou. Aí quase, aí, ó, entregou um pouquinho. Eu vou sentir na minha mão quando o cavalo entrega de fato, que não é eu trazendo a cabeça dele, é quando a minha mão fica leve e o movimento continua acontecendo. Aí a gente considera que ele entregou de fato o movimento para nós, tá? Aqui mesma coisa, ó, que ele entrega bem, ó. Ó, isso. Galera, isso aqui, esses flexionamentos aqui é exercício da alta escola de equitação, tá? É uma coisa que eu também demorei para aprender. Então, se você está sendo útil para ti, comenta aí, curte, compartilha, sei lá, faz um pix, qualquer coisa, que ajuda bastante aqui. Tá sempre trazendo esse tipo de conteúdo. Olha aqui, ó, ele já flexionou muito mais o pescoço, tá? Basicamente chegou no resultado próximo do que ele estava lá do outro lado. Eu vou pedir mais uma vez aqui. Aí. Então assim, ó, qual que é o objetivo disso? É o cavalo entender que ele não vai ganhar da tua mão na disputa contra aquilo. E é melhor que ele entenda isso de qualquer forma possível, menos através da força, porque na força a gente não consegue ganhar dele. Então a gente tem que ganhar aqui na paciência, né? A gente tem que comunicar, cara, eu vou ficar aqui até você fazer. Tá? E aí depois, quando ele terminar, a gente vai dar o alívio para ele, né? Então, ó, vamos ver, ó, como é que agora ele está trazendo e antes ele não estava querendo trazer, né? Então, assim, a gente vai comunicando através da paciência, a gente vai repetindo, sempre com calma, né? Sempre respeitando o tempo do animal, os limites dele, e a gente vai vendo até onde aquele comportamento dele é tipo, eu não consigo fazer, ou eu não quero fazer isso, né? E a gente tem que quebrar essas objeções. Quando ele não quer fazer, a gente tem que dar
comando, a gente tem que mostrar basicamente hierarquia, a gente tem que mostrar que a gente precisa dele naquele momento. E quando ele não consegue fazer, seja por medo, por dificuldade, daí a gente vai ajudar ele a superar aquela dificuldade, né? Mas o princípio é sempre o mesmo, é a paciência, seja por medo, seja por uma teimosia, a gente sempre vai resolver com a paciência, tá, gente? Então aqui ó, a mesma coisa, de novo, né, pedindo mais uma vez, quero um pouquinho mais, não, cara, você sabe. Às vezes ele pode estar mal posicionado, então vou deixar também que ele ache uma posição. Ó, aí, ó, agora que ele fez o que eu quero. Tá? Flexionado o pescoço para as laterais, aí a gente vai começar a pedir agora a flexão de nuca, tá? Então aqui, ó, cavalo que levanta a cabeça quando pega na mão, pegou na rédea, seja de freio, bridão, buçal, seja lá do que for, cavalo ergue a cabeça, quer lutar contra a tua mão, é isso, esses passos que eu fiz que você tem que fazer para corrigir. E para ensinar o cavalo a baixar a cabeça e a recuar de cabeça baixa, a gente agora com as rédeas juntas aqui, né? A gente faz a pressão igual para os dois lados, né? E a gente vai ceder ao mínimo movimento dele baixar a cabeça, tá? Então, ó, a pressão aqui está mínima, não estou colocando força, só estou segurando a rédea no limite, tá? No limite aqui do que ela está esticada. E agora eu começo a pedir, ó, balançar um pouco a rédea e vamos ver onde que ele vai buscar o alívio dessa pressão aqui, ó. Já começou a levantar a cabeça, ó, tá andando para trás, não é isso que eu quero que ele abaixe, ó. Fez menção de baixar a cabeça, mesmo que tenha baixado de um jeito ruim, mas eu estou mostrando, ó, é mais ou menos por ali isso que eu estou te pedindo, tá? Então vamos lá de novo, ó. Ó, levantou, não é o objetivo, ó, andar também não. Ó, aqui eu mantenho a pressão, ó, tá buscando sair, olhar para o lado, não é isso. Aí, ó, baixou. Tá? Não é uma flexão de nuca ainda o que ele fez, ele só baixou o pescoço, tá? É bem diferente da flexão de nuca ainda, né? A flexão que eu quero é ele com o pescoço parado, só flexionar a cabeça aqui, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, de novo, ó, começo a pedir. Ó, ergueu o pescoço. Aí, baixou um pouquinho, tá? A partir do momento que ele começar a entender que é para baixo, ele vai começar a flexionar a nuca também, ó. Já fez uma leve flexão da nuca, tá? Ó, flexionou a nuca também, tá? Então ele começa a entender que é só ele fazer isso aqui, basicamente só ele mexer o queixo, né? Como se fosse a gente fazendo, mexer o pescoço, sem precisar mexer toda essa estrutura aqui, né? Ele pode só ceder lá na ponta, digamos assim. Ó. Então agora, meu objetivo não é que ele ande para trás, é só que ele ceda, abaixe a cabeça. Depois eu vou ensinar ele a andar para trás com a cabeça baixa. Ó, começou a fazer mais flexão de nuca, ou seja, começou a usar mais essa musculatura aqui, tá? Esticar mais a ponta da coluna, da vértebra aqui, da coluna vertebral, né? E isso aqui vai ter uma relação desde aqui de trás, né? Um alívio de pressão em outras áreas. Então, o cavalo às vezes flexionar a nuca e andar com a cabeça um pouco mais baixa, ele está aliviando a pressão nessa região da coluna, né? E está também usando mais o abdômen para fazer força, para fazer o movimento, tá? Então é isso que a gente quer. Não que o cavalo precise andar sempre de cabeça baixa, mas assim, a gente está condicionando ele em algo que não é natural para ele. Não é natural para o cavalo carregar um peso nas costas, carregar 100 quilos em cima do lombo. Ele é um bicho forte, tem condição de fazer isso, mas se a gente colocar ele numa posição ideal, a gente vai estar
garantindo muito mais a qualidade, né, do exercício, do movimento, vai estar preservando também o nosso cavalo, a integridade dele, e podendo fazer disso até mesmo um treinamento de força, um treinamento de desenvolvimento muscular para ele, né? E não algo que vá causar uma lesão. Então vamos lá, vou pedir de novo aqui, ó. Ó, baixou o pescoço, deu uma leve flexionada de nuca também. Ó, flexionou a nuca já, tá? De novo. Ó. Agora ele começa a entender que o alívio está lá embaixo. Você vê que a primeira reação dele não é mais erguer um pouco o pescoço. Ele já, tá aqui, então eu já sei que tá ali, sabe? Então, ó, encostou aqui ó, na rede, ó, ele já procura o alívio lá na frente, tá? E depois a gente vai fazer isso de cima também.